deveriam trabalhar para que as coisas acontecessem. Ah, mas e a Liga? Eu não vou nem chegar nesse departamento, porque a Liga já são várias ligas agora, né? Os clubes que há algum tempo mandaram cartas à CBF dizendo vamos tomar para nós nação a rubro-negra, organização do Campeonato Brasileiro, e que na última eleição abdicaram do seu poder, do seu peso, da sua importância no cenário estrutural do futebol brasileiro para que Tá aí, a Liga galera. fosse permitida pela CBF. Já são vários grupos discutindo ligas e tudo mais. Não existe consenso, não existe unidade, não existe absolutamente nada como sempre. STJD Então não vou nem chegar nesse departamento, mas deu direito se houvesse ao uma liga, rubro-negro. as coisas não se dariam nesses termos, né? Os clubes teriam que se entender a respeito desse assunto também. Se houvesse uma liga, não teria uma liga, porque as diretorias dos clubes não deixam que isso aconteça. Que Bueno, quero a tua opinião também em relação a isso. O que é que você acha sobre o Flamengo agora ter essa torcida única? É um direito, porque isso já aconteceu também quando o Palmeiras jogou com o Flamengo no Allianz Parque. Eu só fico me questionando isso mesmo. Até quando isso vai acontecer? E no próximo jogo? E no próximo jogo? Porque a rivalidade entre clubes, e principalmente em clubes agora com orçamentos muito parecidos como o Flamengo e Palmeiras, tendem a crescer a cada ano. É isso que vai acontecer. O Atlético vai entrar na história e também tem uma rivalidade muito grande com esses dois clubes. Eu fico perguntando até quando? E aí o torcedor que vem do Rio de Janeiro, ou o torcedor carioca que mora aqui em São Paulo prejudicado, mesma coisa. O torcedor paulista que está lá no Rio de Janeiro também prejudicado. Eu lamento como torcedor da Liga Independente CBF. Eu sou um torcedor da Liga Independente da CBF há décadas, defendo isso, e isso é uma derrota. Assim como dirigentes de Galo e Flamengo ficam se alfinetando. Deu pênalti para esse. Olha lá, estava impedido no jogo do outro. Parece uma coisa infantil, né? Uma disputa de criança ali pelo brinquedo. Como se isso fosse tão relevante, tão importante, né? Eu quero te levar uma mínima vantagem sobre o adversário. Só para ficar entre Flamengo e Palmeiras, eu poderia citar várias coisas. Quando a gente estava ali num momento muito pesado da pandemia, o Flamengo com um elenco praticamente dizimado, tentando adiar a partida, e o Palmeiras estava no direito dele. Não, o regulamento diz, se tem 13 pessoas, pode ser da base, tem 13 flamenguistas aí, de qualquer idade, de qualquer ordem, tem jogo, não abro mão e tal. Então, todo mundo fica usando o regulamento, a lei, a regra, e não tem o tal do bom senso, né? Que é algumas coisas. Então, o Flamengo tem motivo, tem base legal, STJD, reciprocidade? Tem. Mas, às vezes, é melhor ali um acordo, uma conversa, um diálogo, ainda mais para quem anseia tanto por uma Premier League aqui no Brasil, né, algo desse tipo, né, essas coisas pequenas deveriam ser superadas de outra forma, né? Então eu não sei realmente até onde vai essa bola de neve. Eu confesso que nas últimas semanas eu estava um pouco mais otimista com a Liga, depois daquela reunião e tal. Eu falei, poxa, agora eu acho que vai, não tem mais como segurar, impedir isso, né? Só que aí você começa a ver alfinetadas, decisões assim que... só para o próprio umbigo, entendeu? E por coisas que na verdade são tão pequenas, sabe? Dois times que estavam disputando a Libertadores na prorrogação até outro dia, sabe? E hoje estão aí num jogo de campeonato de pontos corridos, disputando para um pedacinho da arquibancada, sabe? Eu acho uma pequenez enorme. Pois é, são os 10%, né? Que o torcedor tem direito, mas nesse caso não. É aquela coisa, o Flamengo tem base legal para não aceitar o torcedor do Palmeiras, mas deveria? Não. Eu falando aqui sentado no estúdio, não. Algum rubro-negro, especialmente aqueles que são tão ativos nas redes sociais, vai concordar comigo? Não também. O argumento do Flamengo vai ser, mas espera aí, estamos aqui, levamos a questão à justiça desportiva e temos esse direito e vamos exercer. Isso é bom para o futebol? Não, não é. Aí muita gente vai dizer, mas o Flamengo não compete ao Flamengo trabalhar pelo bem do futebol, o Flamengo tem que trabalhar pelos seus interesses. E é sempre assim, né? Posição, creio que agiriam da mesma maneira, o que explica, o que pelo menos ajuda a explicar porque as coisas chegaram a esse ponto. A minha opinião, já deixei claro, é ruim para o futebol. Os clubes deveriam se entender de uma outra maneira. Mas são tantas questiúnculas, como se dizia antigamente, que tomam um tamanho tão grande, né, a ponto de dirigentes, como um dos vices do Flamengo, ter vindo a público no Twitter
para fazer uma ironia em relação ao pênalti que foi marcado, ao pênalti não, ao gol que foi validado do Atlético Mineiro, nem era o jogo do time dele, nem era da chave do Flamengo, nem era, mas lá ele foi lá, aí o presidente do Atlético responde, chama de bobo da corte, quer dizer, sabe, quando que a quinta série vai se formar e vai passar para a sexta série? Nós temos que se preocupar com o nosso elenco, com o nosso time. Né? Vamos lá, Voz de Esportes. Olha, a gente está falando de Flamengo, o Flamengo que nesse fim de semana, no domingo, recebe outro paulista, o São Paulo. Quem tem as informações é o Cícero Melo. Olá, fã de esporte. Flamengo volta a campo neste domingo para o jogo contra o São Paulo, no Maracanã, às 4 horas da tarde. É jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A estreia não foi com o resultado que a torcida queria. Empate de 1-1 contra o Atlético Goianiense, jogando em Goiânia. O Flamengo terá desfalques para este jogo contra o São Paulo. Estão no departamento médico. Lateral direito, Mateuzinho, com uma lesão na coxa direita. Bruno Henrique com um trauma, uma pancada no joelho direito, uma tendinopatia. E o zagueiro Fabrício Bruno, que sofreu um trauma no pé esquerdo, é outro que está fora do jogo. Além dos novos contratados que nem estrearam e que estão lesionados. O zagueiro Pablo e o lateral esquerdo, Ayrton Lucas. O provável time do Flamengo para domingo será Santos no gol, agora como titular absoluto. A linha de 3 zagueiros, com William Arão, mais uma vez improvisado, Davi Luiz e Felipe Luiz. Para domingo. O ala direita, Rodinei, no lugar de Mateuzinho. O ala esquerda, Lázaro, na vaga de Bruno Henrique. João Gomes e Thiago Maia, os volantes. E o trio atacante com Everton Ribeiro, Gabigol e Arrascaeta. O técnico português Paulo Souza explica se ainda falta muito para o Flamengo, sob sua direção, chegar ao ponto ideal. Esta é uma equipa que tem vindo a desenvolver dinâmicas com bola e sem bola. Vamos ter que jogar muito, viu? Com princípios bem contra o São fortes. Paulo e contra o Palmeiras. Nós vamos continuar a trabalhar nesse sentido, porque temos essas mesmas convicções, até estabilizar essas dinâmicas e esses sistemas que nós... Mas vamos entrar para ganhar, vamos para cima dos caras. Temos no nosso jogo, com bola e sem bola, em casa. com certeza temos sistemas alternativos. Apoio da nossa torcida. Um sistema alternativo, tem que ir para cima. Não de vários, mas um sistema alternativo que nos permita também surpreender os nossos adversários. Depois de poupar muitos titulares na vitória contra o Everton por 2-0 pela Sul-Americana, o São Paulo vai com força máxima para enfrentar o Flamengo domingo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. A dúvida fica por conta de Jandrei. Cortado pouco antes da partida contra o Everton por uma indisposição, o goleiro fez um trabalho separado dos companheiros no treino desta sexta-feira por precaução. Um provável São Paulo para enfrentar o Flamengo: Jandrei ou Thiago Volpe, Rafinha, Diego Costa, Léo e Wellington, tá a escalação do São Pablo Paulo Maia, também, né? Rodrigo Nestor, Igor Gomes ou Gabriel Sara e Alisson, Éder e Calé. O São Paulo que goleou na estreia do Campeonato Brasileiro o Atlético Paranaense o time todo por 4-0, reserva, volta a treinar na manhã deste sábado no CT da Barra Funda. Logo depois, a delegação embarca rumo ao Rio de Janeiro todo remendado. para o jogo de domingo contra o Flamengo. Flamengo é Flamengo, vamos pra cima, né? Olha, Fã de Esportes, quem chega com mais moral é a pergunta. Flamengo tem 19 jogos com 12 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. O aproveitamento é de 71,9%. 38 gols marcados, 15 sofridos. O São Paulo tem 21 jogos, o aproveitamento é um pouquinho menor, 71,4%. Também tem 38 gols marcados, pouquinho mais de gols sofridos, 19. Bueno, quem que chega mais animado para essa partida? O Flamengo ou o São Paulo? Mais animado? Eu diria que é um empate técnico aí. Mais moral. Os dois times foram... Mais alegria de viver. Os dois times foram vice-campeões estaduais. Mas se houver um vencedor, é mais provável que seja uma vitória contundente, com autoridade do Flamengo sobre o São Paulo do que o contrário. Quando você fala motivar, não é de vontade. O motivar é tipo ensinar esses jogadores a ir para... A exemplo do que aconteceu nos jogos contra o Corinthians, em que o São Paulo fez atuações muito peculiares naquilo que deveria fazer defensivamente contra um adversário perigoso. Muito bem, vamos falar do Andréas Pereira agora, porque ele deu uma entrevista ao Grupo Globo e abriu o coração. Aspas para ele, então. É difícil falar sobre o meu próprio valor, mas um jogador do Manchester United por 10 milhões de euros é para ficar mais barato? Eu estou fazendo o meu esforço, mas eu não posso opinar se é muito caro ou barato.
Às vezes o jogador, quando é muito barato, eles pensam, alguma coisa não está certa, então o jogador caro é bom. Aquela historinha do jogador caro. Mas é muito difícil mesmo para ele falar qual é o valor dele, se é caro, se é barato, Claro 10 milhões de euros. É muito complicado se ele já falar é sobre difícil isso, para né? qualquer pessoa fazer essa avaliação, imagina para o próprio jogador, né? Pois é, e aí ele abriu o coração, falou sobre isso, e ao mesmo tempo que a gente vê um Andreas Pereira que, claro, que sofreu demais na final da Libertadores, quando ele tem aquele erro crasso e acaba com o gol do Palmeiras, eu fico pensando na cabeça do Andreas, em todos os monstros e fantasmas que ele precisou tirar da frente para continuar no Flamengo. Ele fala sobre isso também nessa entrevista e daqui a pouquinho a gente coloca aspas. Nesse momento, a diretoria do Flamengo não deveria ter uma forma diferente de tratar o Andrés, talvez protegê-lo ainda mais e não ficar no a gente vai, a gente não vai, não sei, não tem resposta sobre contratação? Deveria sim. Eu acho que o procedimento que foi feito pela diretoria do Flamengo com o Andrés, depois desse erro histórico, né, e decisivo, o encaminhamento desse processo todo não foi legal. Porque parece que estão testando sempre ele. Será que ele vai se recuperar? Como é que está a cabeça dele? E nessa entrevista, para mim, está muito claro que ele não superou. Ele fica tentando falar que se recuperou, mas ele fala muito. Ele para mim, chega a ser assertivo, de falar assim, eu vejo essa cena 200, 300 vezes e fico tentando achar o que eu poderia ter feito. Quer dizer, ele não superou. Não. Ele não virou essa parte. Concordo. É praticamente um caso insolúvel. Só que a diretoria do Flamengo não ajudou nesse processo. Talvez tivesse tido uma outra postura. Não, você jogava muito bem, você é nosso líder. A gente fica tranquilo, a gente vai manter o teu contrato, vamos renovar teu contrato. Né? Você é nosso jogador, tá aqui, sei lá. A técnicos às vezes dão uma faixa de capitão, mostram apoio, solidariedade. Sabe, algum tipo de manifestação, e eu não vi isso do Flamengo. O Flamengo deixou ele muito, assim, vamos ver o que vai acontecer, qual vai ser a repercussão, e um jogador que era certo que o Flamengo ia contratar, de repente virou caro, né? O que parecia barato agora virou caro demais, né? Então... E é claro que ele errou muito depois mesmo, e ele sentiu muito, e ele falou isso na entrevista. Vamos falar o que é que ele disse na entrevista, especificamente do erro na final da Conmebol Libertadores? Eu já vi 1 milhão de vezes. No momento estava muito claro o que eu ia fazer. E a bola acabou escapando. Eu já vi 1 milhão de vezes para ver o que aconteceu, o que poderia ter feito. Não só vi, tive vários sonhos, no caso pesadelos, né? Tá, ele também fala essa parte. Ele depois diz em alguns momentos que não, que ele já superou, que isso passou, mas ao mesmo tempo ele volta e fala, olha, já vi de novo. A diretoria do Flamengo, ela poderia ter feito algo diferente para ajudar o Andrés? Marcelo, eu acho que a diretoria do Flamengo deveria ter claro, desde sempre, se quer adquirir o Andrés ou não. E lembrar para sempre daquele momento em que ele perdeu a bola, o Daverson fez o gol, o Palmeiras foi campeão e o Palmeiras não. Então, na minha opinião, não se trata de apagar isso, não se trata de tentar esquecer, mas sim de compreender da maneira correta. E a maneira correta é, jogadores estão expostos a esse tipo de situação, são suscetíveis a isso, especialmente tão tarde, do ponto de vista psicológico, num jogo tão complexo. Então era prorrogação de decisão de Copa Libertadores da América, no final de uma temporada. Os treinadores mais experientes, de melhor qualidade do mundo, dizem, mas assim, são diversas explanações a respeito disso, que nesse momento é muito difícil para os jogadores de futebol terem completo controle dos nervos por uma série de circunstâncias. É por isso que essas coisas inexplicáveis acabam acontecendo. E ele mesmo fala isso. Eu não fazia ideia que poderia acontecer. Exato. Uma pena, mas é assim. E, a meu ver, a maneira certa de compreender isso faz parte do jogo de futebol. E o jogador não deve pagar para o resto da sua carreira por um erro técnico cometido numa das ocasiões mais importantes da carreira dele. Sabe quem eu não